Espírito usando o banheiro, Paulo? Pois é, né, meus amigos? A gente sabe que tem muitas histórias aí rolando pelo movimento espírita, né? Coisas que nasceram de romances, que não são obras científicas, não são obras doutrinárias. Mas aí tem muita gente que simplesmente vai dizer que isso é totalmente impossível, isso não pode, tem gente que vai dizer que pode sim. E o fato é que ninguém chega em lugar nenhum se a gente não for se basear em Kardec, que é onde tem o Espiritismo de forma científica, desenvolvido através de método, sobre a comparação das comunicações de milhares de espíritos, por todos os lados, de diversas formas possíveis. E qual é o grande problema aqui? Ai, Paulo, eu sempre tive interesse no Espiritismo. Que livro eu posso ler agora que eu estou me interessando mais nele? Ah, sim, eu conheço um livro maravilhoso sobre o Espiritismo. Violetas na Janela. Esse livro aqui, Violetas na Janela. Você desencarnou há 16 dias. Dorme muito porque estamos atendendo ao pedido de seu pai. Nananana. Fiquei animada. Levantei-me, abri a outra porta e deparei com um banheiro. Abri a torneira da pia, lavei as mãos e o rosto e tudo mais. Ajeitei meus cabelos. Pode isso, Paulo? Bom, o Paulo, a minha opinião, não interessa. O que interessa é a ciência e, como ciência, a gente tem que voltar a Kardec. Mas antes de ir a Kardec, eu queria mostrar para vocês uma informação interessante aqui. Tinha lido muitos livros espíritas, pois gosto muito de ler, e veio-me à lembrança o livro Nosso Lar, de André Luiz. O autor narra bem como é viver numa colônia. Então, esse espírito dessa moça, quando encarnado, já tinha lido esse tipo de obra e já tinha certas ideias na cabeça dela. Isso é importante. Vamos lá em Kardec. Revista Espírita, 1859, julho, Palestras Familiares de Além-Túmulo, O Zuavo de Magenta. Para contextualizar, o Zuavo era um soldado africano que a França utilizava naquela época, né? Muitas vezes eles eram, infelizmente, escravos, e esse era o tipo de roupa que eles usavam. Um turbante na cabeça e o culote, que é essa calça largona. Kardec então faz a evocação de um soldado zuavo, e começa a fazer uma série de perguntas, e Kardec nessas perguntas ele é muito inteligente, porque ele sempre vai, digamos, comendo pelas beiradas e identificando pontos interessantes ali. Em várias das evocações ele pergunta como é que o espírito chegou ali, como ele está se apresentando, e isso vem desde 1858, ele perguntando essas coisas. Aí na pergunta 41, ele pergunta sobre que aparência você se encontra aqui. E ele responde, zuavo, ou seja, aquela aparência lá. Se a gente pudesse te ver, como veríamos? De turbante e de culote. Então a gente veria ele mais ou menos assim. Aí Kardec pergunta, pois bem, suponhamos que nos aparecesse de turbante e de culote. Onde você teria arranjado essas roupas desde que você deixou elas no campo de batalha? Ora, não sei como é isso, mas tenho, está escrito errado ali, um alfaiate que me as arranja. E na 44, de que são feitos o turbante e o culote que usais? Não tem ideia? Não, isso é lá com o trapeiro. Trapeiro era alguém que vendia tecidos. Então veja, esse espírito falou que ele tinha um alfaiate e que ele tinha um trapeiro também. Então, Nossa Senhora, quer dizer que existe do outro lado mesmo roupas, vestimenta, tem gente que fabrica pano, que corta pano, que constrói roupas. Mas é muito interessante porque Kardec considerou essa hipótese, ele começou a considerar por conta de várias coisas que ele viu, vários fenômenos, várias comunicações, que pudesse existir um duplo material do lado de lá. Mas Kardec era um cientista de verdade. Nisso a gente tem que dar o crédito a ele. Ele nunca se agarrou a qualquer tipo de hipótese com a paixão que muitas pessoas se agarram. Ele nunca quis colocar a sua própria opinião, as suas próprias crenças. Então, a partir da revista de agosto de 1859, nesse artigo Mobiliário de Além-Túmulo, e nesses seguintes aqui todos, Pneumatografia, Um Espírito Serviçal, O Guia da Senhora Mali, em todos eles Kardec faz um estudo sobre isso. E esse estudo não terminou aí, é claro, ele seguiu adiante esse estudo, sempre fazendo esse tipo de avaliação, de perguntas, e o que fica concluído, é muito fácil notar isso pelas comunicações, é que muitas vezes os espíritos dão esse tipo de comunicação, eles falam desse tipo de coisa porque eles não entendem o que está acontecendo. Por quê? Porque o perispírito é uma matéria plástica.
nada comparado com o que a gente conhece de matéria, mas é uma matéria que responde ao pensamento, às crenças do espírito. Então, quando é um espírito pouco desenvolvido, que ainda está muito ligado às coisas da matéria, pouco esclarecido, ele plasma na matéria aquilo que ele carrega na ideia. Não só isso. Também a gente vê lá na Revista Espírita de 1858, setembro de 1858, palestra de Além Túmulo, Senhora Schwebenhaus, letargia estática. Ela já era um espírito mais avançado, dá para perceber isso. E na pergunta 31, Kardec pergunta: desde que aqui você se encontra com a forma que tinha na Terra, é pelos olhos que você nos vê? Ela responde: não, o espírito não tem olhos, só me encontro aqui sob minha última forma para satisfazer as leis que regem os espíritos quando evocados e obrigados a retomar aquilo que chamam perispírito. Lembrando que no Livro dos Espíritos já fica claro que o perispírito é uma matéria proveniente do fluido cósmico universal de cada planeta, então ela está adequada àquele planeta. E um espírito que seja um pouco mais livre, pelo que eu entendo de tudo que eu estudei das obras de Kardec, ele vai se apresentar quando ele é evocado de acordo com a forma como lembram dele. Então, se ele for evocado em um lugar onde ele viveu, conheceram ele sob uma característica, digamos que ele seja negro, e um outro lugar que ele viveu, onde ele teve uma outra personalidade, um outro corpo, em cada um desses lugares ele vai se apresentar de acordo com aquelas características que as pessoas lembram dele. Não é uma coisa plenamente entendida ainda, tá? Não foi plenamente desenvolvida, precisa voltar a ser desenvolvida, mas o fato é que isso fica bastante claro. Então, voltando à questão lá do banheiro, espírito pode usar banheiro? Pode sentir fome? Pode sentir frio? Pode sim, mas isso não é bom. Não é que isso seja uma situação geral, uma situação natural para os espíritos. Se é um espírito ainda pouco desenvolvido, ou se ele está muito apegado às coisas da matéria, ele vai ficar vivendo ali como se ele estivesse na matéria. Tem espíritos que acreditam que, aliás, nem sabem que estão mortos. Muitos não sabem que estão mortos. E continuam vivendo como se eles realmente estivessem na matéria. Mas Kardec demonstra que quando perguntam, por exemplo, onde eles sentem as dores que dizem sentir, eles falam que sentem por toda parte. Porque, de fato, não é uma dor que vem de um corpo, porque eles não têm um corpo material como o nosso. É um corpo aparente, né? Isso é uma dor moral que se reflete nele e Kardec faz um longo estudo com relação a isso. Então, qual é o grande problema aqui? Sobre romances que não são obras científicas, onde não foi feito uma evocação, várias evocações, onde não foi tratado com perguntas e respostas, simplesmente se deixou um espírito escrever, psicografar no caso, as pessoas deixaram que isso fosse tomado como se fosse regra, aceitaram cegamente e não questionaram. Esse é um grande problema, e Kardec trata muito sobre isso. Por exemplo, na Revista Espírita de novembro de 1859, devemos publicar tudo quanto os espíritos dizem? E é evidente que não. Ele inclusive fala sobre o problema quando se tem interesses financeiros, muitas vezes das editoras por trás, né? As pessoas simplesmente produzem, o médium produz qualquer coisa, nada é analisado e é publicado, e as pessoas passam a acreditar nisso. E como esse espírito passa de repente a acreditar tão fortemente naquilo, que quando o corpo morrer, ele vai para uma comunidade, ele vai para uma cidade espiritual, lá ele vai tomar sopa, lá ele vai usar o banheiro, ele acredita tanto nisso, que isso se torna para ele, em vez de ser libertador, isso se torna um grilhão, se torna uma coisa aprisionante, por longo tempo, até que ele possa entender melhor sobre isso. Então, sobre qualquer assunto na doutrina espírita, está desenvolvido pelo método científico que Kardec não concluiu, mas ele começou. Está desenvolvido pelo método científico necessário? Não está? Então não podemos criar sistemas e doutrinas sobre essas ideias.